Há lugares que parecem ter sido moldados antes da pressa existir. Territórios onde o vento atravessa a paisagem como se carregasse vozes antigas, onde o silêncio não é vazio, mas presença, e onde cada sombra pode esconder uma história de força, espera e sobrevivência. Na África selvagem, o mundo ainda respira de forma profunda. As manhãs nascem douradas sobre a savana. O calor sobe devagar da terra. E por alguns instantes, tudo parece imóvel, até que um movimento distante revela que a vida está desperta. Aqui, a natureza não pede licença. Ela avança, recua, observa, testa limites. Um leão repousa sob a árvore, mas seus olhos continuam atentos. Uma manada atravessa a poeira, guiada por um chamado que vem de muito longe. Um rio aparentemente tranquilo guarda mistérios que mudam destinos. Hoje, nossa jornada começa onde a vida selvagem revela sua face mais grandiosa. Seja bem-vindo à África Selvagem, uma jornada pelos grandes safaris africanos. A África é um continente de contrastes profundos. É nessa África que encontramos alguns dos ecossistemas mais fascinantes do planeta. Ao leste, as savanas se estendem por horizontes largos, conectando áreas da Tanzânia e do Quênia em uma imensa tapeçaria de capim, rios, colinas e vida. Mais ao sul, em Botsuana, a água surge de modo inesperado, transformando regiões áridas em refúgios de abundância. O clima pode ser duro. O sol domina as horas abertas do dia. O frio chega silencioso nas madrugadas. As chuvas mudam o destino dos animais. A seca obriga deslocamentos. E entre uma estação e outra, milhões de seres seguem em busca de alimento, sombra, segurança e água. Essa é a essência dos grandes safaris africanos. Não se trata apenas de observar animais. Trata-se de entrar, mesmo que por pouco tempo, em um mundo onde cada detalhe importa. A direção do vento, a cor da vegetação, o som de uma ave, a inquietação de uma manada. A África selvagem é única porque ainda preserva uma sensação rara, a impressão de que estamos diante de algo maior que nós, algo ancestral, algo que não foi feito para nos agradar, mas que nos ensina, com beleza e dureza, como a vida insiste em continuar. E para sentir essa força, é preciso começar por uma paisagem que parece não ter fim. O Serengeti surge como um mar de terra e capim. Durante o amanhecer, a luz se espalha devagar pelas planícies. As árvores aparecem como silhuetas isoladas. O horizonte se abre em todas as direções, e a vastidão parece tão grande que o olhar demora a compreender onde termina a paisagem. O próprio nome Serengeti está ligado à ideia de um lugar infinito, e poucos nomes combinam tão bem com um território. Ali, no norte da Tanzânia, a natureza se apresenta em escala monumental. Nas horas mais quentes, o calor sobe da terra e faz o ar tremer. Os animais procuram sombra. Os predadores economizam energia. As presas permanecem atentas, porque mesmo nos momentos de aparente descanso, a savana nunca dorme completamente. O Serengeti é conhecido por sua abundância de vida. Gnus, zebras, gazelas, búfalos, girafas, aves e felinos compartilham um território em constante movimento. Cada espécie participa de um equilíbrio delicado, onde a sobrevivência de uma depende muitas vezes da presença da outra. Mas o que torna o Serengeti tão hipnotizante não é apenas a quantidade de animais, é a sensação de drama silencioso. Tudo parece simples à distância.
uma planície, alguns animais, o vento passando, mas por trás dessa calma existe uma rede profunda de disputa, adaptação e memória. É nesse cenário que os grandes predadores revelam sua importância. Eles não são apenas caçadores, eles regulam o ritmo da savana, mantêm as manadas em movimento, testam os mais fracos, preservam, de maneira implacável, o equilíbrio de um mundo onde nada é desperdiçado. E entre todos eles, nenhum símbolo é tão poderoso quanto o leão. O leão não precisa aparecer em movimento para dominar a cena. Às vezes, ele apenas repousa sob a sombra de uma árvore. A juba se move levemente com o vento. Os olhos permanecem meio fechados. O corpo parece entregue ao descanso. Mas há algo naquela presença que muda toda a paisagem ao redor. Na savana africana, o leão representa força, território e liderança. Ele é um dos grandes personagens do Serengeti, não apenas pela imponência, mas pela maneira como vive. Diferente de outros felinos, os leões formam grupos sociais complexos, com fêmeas, filhotes e machos dominantes dividindo funções essenciais. As leoas são as principais caçadoras. Elas conhecem o terreno, observam o comportamento das presas e atacam com coordenação. Muitas vezes, a caçada não depende de velocidade pura, mas de paciência, de silêncio, de aproximação, de esperar o momento em que a manada comete um pequeno erro. Os machos protegem o território e enfrentam rivais que tentam tomar o controle do grupo. Essa disputa faz parte da história brutal da savana. Um bando pode prosperar por anos, mas nunca está completamente seguro. Sempre existe outro macho, outro grupo, outro desafio vindo do horizonte. Ainda assim, a vida dos leões não é feita apenas de conflito. Há cuidado, convivência e aprendizado. Os filhotes crescem cercados por fêmeas que os protegem. As jovens leoas aprendem observando as mais experientes. E o bando inteiro depende de uma harmonia invisível para continuar existindo. Quando o sol começa a cair, o Serengeti muda de tom. A luz fica baixa, o frio começa a tocar a terra, os sons se tornam mais nítidos. E os leões, antes imóveis, parecem despertar para uma nova fase do dia. Eles são reis, mas reis de um mundo que não perdoa distrações. Cada caçada exige energia, cada território exige vigilância. Cada filhote precisa sobreviver aos primeiros meses para que a linhagem continue. Na África selvagem, o leão ensina que a força verdadeira não está apenas no ataque, está na resistência, na união, na capacidade de permanecer. Mas, em meio ao domínio dos leões, outro felino vive de maneira completamente diferente, apostando tudo em poucos segundos. O guepardo parece feito de linhas leves. Seu corpo é estreito, elegante, preparado para correr em campo aberto. Quando ele caminha pela savana, há uma delicadeza quase silenciosa em seus movimentos. Mas essa calma pode desaparecer em um instante. O guepardo é o animal terrestre mais rápido do planeta. Sua força não está no peso nem na agressividade. Está na explosão, no disparo súbito, na capacidade de transformar a paisagem em um borrão de poeira, capim e tensão. A caçada do guepardo é uma luta contra o tempo. Ele observa a presa, calcula a distância, escolhe o ângulo e se aproxima até onde consegue. Então, quando percebe a chance, dispara. Por poucos segundos, tudo depende da precisão. Mas essa velocidade tem um custo alto.
O corpo aquece rapidamente. O esforço é extremo. Se a presa escapa, o guepardo precisa parar. Respira ofegante, recupera energia e volta a esperar. Na savana, até o animal mais rápido precisa aceitar seus limites. O guepardo pode vencer pela velocidade, mas não domina pela força. Muitas vezes, depois de uma caçada bem-sucedida, ainda precisa se afastar diante de hienas ou leões que tentam roubar sua presa. As fêmeas vivem de forma mais solitária, criando seus filhotes com enorme dedicação. Os machos, em alguns casos, formam pequenas coalizões que ajudam na defesa do território e aumentam as chances de sobrevivência. Cada estratégia revela uma resposta diferente ao mesmo desafio: continuar vivo. No Serengeti e no Masai Mara, o guepardo é a imagem da elegância sob pressão. Ele não desperdiça movimentos. Não pode errar muitas vezes. Seu mundo é feito de distância, oportunidade e risco. E enquanto o guepardo corre contra o tempo, outro fenômeno move a savana em uma escala que parece impossível. Em certas épocas do ano, o Serengeti deixa de parecer uma paisagem imóvel. A terra começa a se mover. Primeiro surgem pequenos grupos, depois linhas longas atravessando o horizonte. Então, de repente, a savana se transforma em uma maré viva. Gnus, zebras e gazelas avançam juntos, guiados pelas chuvas e pela necessidade de encontrar pastagens frescas. A grande migração é um dos maiores espetáculos naturais da Terra. É um ciclo antigo de sobrevivência, um deslocamento imenso, repetido ano após ano, onde cada passo pode significar vida ou perda. Nas planícies do sul, o nascimento dos filhotes traz uma beleza inesperada. A paisagem se enche de vida nova, mas a abundância também atrai predadores. Leões, hienas e guepardos observam de perto esse momento frágil. A savana celebra e ameaça ao mesmo tempo. Quando as chuvas mudam, as manadas seguem para o norte. Cruzam planícies, enfrentam distâncias e chegam aos rios, onde o perigo ganha outra forma. A travessia do rio Mara é uma das cenas mais intensas da migração. As águas escondem crocodilos. As margens ficam tomadas por hesitação, poeira e pressão. Nada ali parece simples. Os animais precisam atravessar, mas cada movimento carrega risco. Alguns recuam, outros avançam. A manada se agita e, em poucos minutos, a paisagem se transforma em uma passagem dramática entre medo e necessidade. Ainda assim, a migração continua, porque a natureza não trabalha com garantias. Trabalha com ciclos, com tentativa, com resistência. A grande migração mostra que a vida selvagem não é estática. Ela é movimento constante, é busca, é instinto profundo atravessando gerações. E seguindo esse fluxo, a jornada nos leva para além da fronteira, em direção a uma das regiões mais famosas e simbólicas da África. O Masai Mara se abre como uma continuação natural do Serengeti. As colinas são suaves, as árvores aparecem espalhadas pela paisagem, as sombras das nuvens passam lentamente sobre o capim. Tudo parece respirar em um ritmo próprio, mais antigo que as estradas e mais profundo que qualquer mapa. Essa região do Quênia é uma das grandes joias da vida selvagem africana. Mas sua importância não está apenas nos animais. Está também na presença humana ancestral, que dá identidade ao território.
O povo Maasai vive há muito tempo ligado à terra, aos rebanhos, às histórias orais e aos sinais da natureza. Suas roupas vibrantes se destacam contra os tons secos da savana. Sua cultura carrega uma memória profunda de convivência com um ambiente poderoso, belo e exigente. No Masai Mara, tradição e vida selvagem se aproximam. O visitante percebe que a savana não é um cenário vazio. Ela é território vivido, observado, respeitado, um espaço onde humanos e animais dividem, cada um à sua maneira, a mesma vastidão. Entre os animais que marcam essa paisagem, as girafas parecem caminhar com uma elegância quase impossível. Seus pescoços longos se elevam acima das acácias. Seus passos são lentos, mas seguros. À distância, elas parecem figuras de outro tempo, movendo-se entre luz e silêncio. As girafas mostram que a savana também tem delicadeza. Elas alcançam folhas que outros herbívoros não conseguem. Observam longe. Mantêm uma presença calma, embora estejam sempre vulneráveis, principalmente quando jovens. Mas o Masai Mara também abriga animais que desafiam a percepção comum. As hienas, muitas vezes mal compreendidas, são predadoras inteligentes, sociais e extremamente resistentes. Vivem em clãs organizados, com hierarquias fortes e estratégias coletivas. Elas cumprem um papel essencial no equilíbrio da savana. Caçam, disputam, limpam restos, reciclam a vida. Na natureza, até aquilo que parece sombrio tem função. E nesse território de luz aberta e perigos discretos, existe um predador que prefere não ser visto. O leopardo pertence ao silêncio. Ele não domina a paisagem como o leão, não atravessa o campo aberto como o guepardo, não vive em grandes grupos. Sua força está em desaparecer. Entre árvores, arbustos e rochas, o leopardo se move como uma sombra viva. Sua pelagem se mistura à luz fragmentada. Seus passos quase não fazem ruído, e muitas vezes ele pode estar perto sem que ninguém perceba. Esse felino é um dos predadores mais adaptáveis da África. Sobrevive em ambientes variados, caça presas diferentes e usa o território com inteligência. No Masai Mara, as árvores são parte de sua estratégia. Elas oferecem abrigo, visão e segurança. Depois de uma caçada, o leopardo pode arrastar a presa para o alto, longe de hienas e leões. É uma cena impressionante, não apenas pela força física, mas pelo significado. Em um mundo competitivo, sobreviver exige mais do que coragem. Exige discrição. A vida do leopardo é solitária. Ele marca território, evita conflitos e aparece quase sempre como um mistério. Para muitos viajantes, vê-lo é uma das experiências mais raras do safari. Há algo profundamente simbólico nesse animal. Ele lembra que nem toda grandeza precisa ser evidente. Algumas forças agem em silêncio. Algumas presenças moldam o ambiente sem se impor. Na África selvagem, o leopardo é o segredo entre as folhas. A prova de que a paisagem guarda muito mais do que revela à primeira vista. Mas depois das planícies, das caçadas e das sombras, a jornada muda de elemento. Saímos do domínio do capim e seguimos para uma região onde a água transforma o impossível em vida. No coração de uma região marcada pela aridez, o delta do Okavango surge como uma surpresa. A paisagem, que poderia ser seca e esquecida, recebe águas vindas de longe. Elas avançam lentamente, formando canais, ilhas, pântanos e caminhos líquidos.
Onde antes parecia haver limite, nasce abundância. O Okavango é um dos lugares mais inesperados da África. Um refúgio onde a água não corre diretamente para o mar, mas se espalha pela terra, alimentando uma explosão de vida. Elefantes atravessam áreas alagadas. Antílopes caminham entre ilhas. Aves coloridas ocupam os céus e as margens. O silêncio aqui é diferente. Não é o silêncio seco da savana aberta, é um silêncio úmido, interrompido por passos dentro da água, pelo som distante de aves e pelo movimento pesado de hipopótamos emergindo lentamente. A presença dos crocodilos adiciona uma tensão antiga. Eles permanecem quase imóveis, fundidos ao ambiente, lembrando que a beleza da água também carrega perigo. O Okavango não é um paraíso ingênuo. É um sistema vivo, complexo, onde cada refúgio também pode ser armadilha. Mais ao norte, o Parque Nacional de Chobe revela outra face dessa abundância. Conhecido por suas grandes concentrações de elefantes, Chobe mostra a importância vital dos rios em uma terra de extremos. No calor do dia, os animais se aproximam das margens. Grandes manadas se reúnem. A poeira se mistura ao brilho da água. Os elefantes caminham com uma presença quase cerimonial. São gigantes sociais, guiados por memória, experiência e vínculos familiares. A matriarca conduz o grupo, lembrando caminhos, fontes de água e rotas de segurança. Em cada passo, há história acumulada. Hipopótamos descansam submersos durante o dia e saem à noite para se alimentar. Crocodilos patrulham as margens. Aves sobrevoam canais e árvores. Tudo ali depende do ritmo das águas. Okavango e Chobe mostram uma verdade profunda. A vida encontra caminhos mesmo nos lugares mais improváveis. Onde a seca parece vencer, a água chega. Onde o deserto parece dominar, surgem sombras, sons, movimento e renascimento. Depois dessa jornada, entendemos que a África selvagem não é apenas um lugar para ser observado. Ela é uma experiência de humildade. Nas planícies do Serengeti, vimos a escala grandiosa da vida em movimento. Nos bandos de leões, percebemos a força da união e da vigilância. No guepardo, sentimos a beleza frágil de poucos segundos decisivos. Na grande migração, acompanhamos o impulso profundo de seguir adiante, mesmo diante do risco. No Masai Mara, a natureza encontrou a memória humana. Vimos que a paisagem também é cultura, tradição e pertencimento. Nas girafas, surgiu a delicadeza da savana. Nas hienas, a inteligência de um sistema muitas vezes mal interpretado. No leopardo, o mistério de tudo aquilo que se move sem ser visto. E nas águas do Okavango e de Chobe, compreendemos que a vida não depende apenas da força, depende do equilíbrio. Da chegada da chuva, da memória dos caminhos, da capacidade de adaptar-se ao que o tempo impõe. A África selvagem nos lembra que o planeta é mais antigo, mais complexo e mais grandioso do que nossas certezas. Aqui, predadores e presas, calor e frio, silêncio e movimento fazem parte de uma mesma história. Uma história escrita na poeira, nas águas, nas árvores e nos olhos atentos dos animais. E quando a câmera se afasta da savana, fica uma sensação difícil de descrever, como se tivéssemos tocado algo remoto, algo esquecido, algo que ainda guarda a memória profunda da Terra. Se este vídeo te marcou de alguma forma, considere deixar o like e apoiar o canal. Isso ajuda esta jornada a chegar a mais pessoas que também se encantam com os mistérios, as paisagens e as histórias do nosso planeta. Obrigado por acompanhar esta viagem e até a próxima jornada.